Que bom estarmos aqui nesse dia privilegiado para rezarmos, para nos colocarmos diante da presença de Deus, naquilo que tradicionalmente a Canção Nova vive às quintas-feiras, que são as quintas-feiras de adoração. Meu nome é Wilker, como a Rogerinha já disse. Há 13 anos sou missionário da comunidade Canção Nova. Quero aqui agradecer meus irmãos músicos pela colaboração, pela música, os irmãos que estão aqui trabalhando na TV, do eventos. Sejam bem-vindos também, que bom estarmos juntos na missão. Nessa quinta-feira, meus irmãos, o tema que nós vamos nos deter, a palavra que nós vamos refletir, gira em torno de algo muito importante que a igreja viveu essa semana, que é a vida consagrada. Nós queremos falar um pouco da dedicação a Deus, mas nós faremos isso ao longo do dia, olhando para duas realidades da igreja. Agora pela manhã, eu vou me deter falando mais especificamente para você sobre a vida missionária, a consagração específica de uma vida missionária na igreja. E na parte da tarde, nosso irmão Wanderson vai estar pregando para nós sobre o testemunho do leigo na missão da igreja. Portanto, nós vamos olhar para a consagração que todos nós vivemos no nosso batismo e a partir disso somos chamados a evangelizar sobre o prisma de uma consagração específica e sobre o prisma da nossa vida laical. Dedicação a Deus. O tema geral que vai nortear a nossa quinta-feira de adoração hoje é justamente isso: dedicar-se a Deus. Dedicar-se a Deus é uma resposta de amor. Um tema geral que nos guiará, um pano de fundo para as nossas reflexões é esse. A dedicação a Deus, toda dedicação a Deus é uma resposta de amor. Por isso, meu irmão, minha irmã, você que me acompanha aqui, você que é um homem de Deus, uma mulher de Deus, eu preciso dizer isso. A minha dedicação a Deus é consequência, é fruto, é transbordamento de uma experiência de amor. Qual amor? O amor daquilo que eu consigo dar a Deus, daquilo que eu consigo doar a Deus e aos irmãos? Não. Primeiramente, o dedicar-se a Deus. Toda dedicação a Deus é fruto e é consequência de um amor, mas um amor primeiro que é o próprio amor de Deus. Nós precisamos lembrar daquilo que São João fala na sua primeira carta, no capítulo 4, versículo 10. Nisto consiste o amor. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou primeiro, Ele que nos amou primeiro e nos enviou o Seu Filho como vítima por nossos pecados. Que realidade bela! Isso faz toda a diferença porque, muitas vezes, a nossa missão evangelizadora, ou mesmo as exigências da nossa vida cristã cotidiana, seja você aí na lida como mãe, quanta coisa que exige ser mãe, ser pai hoje, seja na lida como um profissional ali que quer dar testemunho cristão no seu meio, seja você consagrado como sacerdote, como membro de uma comunidade, de uma família religiosa, muitas vezes o peso, muitas vezes a falta de sentido da nossa dedicação vai chegando justamente porque nós deixamos de olhar para esse amor primeiro. Numa dedicação a Deus, numa resposta a Deus, o primeiro amor que é fonte, que é motor, não é o meu amor a Ele, é o amor dEle para comigo. É Deus que veio ao meu encontro, é Deus que vem ao seu encontro e me ama de tal forma, e me faz me encontrar de tal forma no seu amor que eu quero transbordar. Veja bem, isso faz tudo ficar muito mais leve. Isso faz tudo ficar muito mais suave. Porque amor se retribui com amor. E como é leve a gente poder nos dar-nos a alguém que nós amamos. Eu sou noivo da Luana, que também é missionária da Canção Nova, para quem eu deixo aqui o meu beijo, meu carinho especial. E uma coisa eu tenho por mim. Eu fazer gestos, eu me sacrificar pela Luana, é sim virtuoso? É, mas no fundo, não é pesado. Então, não é aquela coisa heróica, porque tudo que eu fazer para ela, que eu tanto amo, acaba que para mim é um bem também.
Com a Luana, no meu relacionamento, você que também é esposo, você que é esposa, a Rogerinha está aqui, com certeza deve fazer essa experiência, porque a experiência que eu faço é que quando eu consigo amar ela, quando eu consigo fazer algo por amor, eu me realizo. E na nossa dedicação a Deus, no nosso serviço a Deus, quando nós nos encontramos, quando nós nos deixamos encontrar por esse amor que nos ama primeiro, as coisas vão deixar de ser pesadas, vão deixar de ser exigentes e vão ficar mais leves. Vamos realizar, porque Deus nos amou primeiro. E esse amor de Deus é tão grande, é tão lindo, esse amor de Deus é tão presente na minha vida, que tudo aquilo que eu fizer e que eu faço para Ele não é pesado, mas é realização de resposta a esse amor. Eu lembro aqui o que o Papa Emérito Bento XVI disse na sua primeira encíclica, Deus Caritas Est, que, dado, uma vez que Deus nos amou primeiro, como fala São João, o amor já não é mais uma obrigação, mas uma resposta de amor ao Deus que vem ao nosso encontro. Veja que lindo! É isso que o Papa Bento XVI, o Papa Emérito, nos aponta. O amor não é mais uma obrigação. A dedicação, o serviço a Deus não é mais uma obrigação. É, antes de tudo, uma resposta de amor. Que belo! Diante disso, eu pergunto para você que me escuta, eu vou aqui apresentar alguns elementos próprios da dedicação a Deus na vida consagrada, mas você que me escuta, que é leigo, que está aí na sua casa, eu te pergunto, qual foi a última vez? Ou qual foi aquela vez especial que você foi encontrado pelo amor de Deus? Nessa manhã nós somos convidados a fazer memória desse encontro, desse amor, porque é nessa memória, é nesse encontro, é nesse amor que nós vamos encontrar o sentido para a nossa doação, o sentido para os nossos sacrifícios, o sentido para prosseguirmos decididamente rumo à nossa meta, de sermos cristãos fiéis, de ser um esposo fiel, de ser um servo de Deus persistente, de ser um consagrado, uma consagrada, um missionário, uma missionária fiel à minha vocação. Então, a falar desse amor primeiro, que é a fonte, que é o motor da nossa consagração, que é a fonte, que é o motor da sua dedicação a Deus, eu estou falando de sentido. E ao falar de sentido, num mundo sem sentido, que vive uma crise de sentido, eu já quero dizer que, para mim, o consagrado, aquela pessoa que abriu mão de tanta coisa para dedicar-se integralmente, para seguir Cristo mais de perto, para mim o consagrado, antes de tudo, é um homem e uma mulher de sentido. É um homem e uma mulher que encontrou um porquê profundo. É um homem e uma mulher que tem uma meta. Nós conhecemos o célebre dito de Viktor Frankl, que diz que quem tem um porquê, vive qualquer como. Falar da superação, da persistência no serviço a Deus, é falar desse sentido. Eu tenho um porquê. Nesse amor que me amou primeiro, eu tenho um porquê continuar sendo fiel à minha vocação. Eu tenho um porquê continuar firme no centro da vontade de Deus. Se você hoje vive uma crise no seu casamento, na sua consagração no casamento, uma crise, você que é membro de uma comunidade, de uma nova comunidade, talvez você, sacerdote, que porventura me acompanha. Se você hoje vive essa crise, eu coloco para você essa pergunta, e eu me coloco essa pergunta: será que de fato eu estou em crise com a minha vocação, com o meu estado de vida? Ou é uma crise de distanciamento do sentido primeiro, do motor primeiro, que é essa experiência originária de toda vocação, a experiência de um Deus que me ama? Hoje, nós somos chamados a olhar para a vida consagrada, que a igreja, no último dia 2 de fevereiro, celebrou o seu 25º dia, olhar para esses homens e mulheres que se dedicam a Deus, e em Deus descobrir que o homem e a mulher que faz a experiência de encontrar-se com Cristo, é um homem e uma mulher que descobre o sentido da vida.
Essa experiência eu fiz quando eu tinha meus 15 anos, faz tempo. Eu tive um encontro pessoal com Jesus e depois disso, Deus colocou uma palavra interior no meu coração através de um livro que eu li que guia toda a minha vida. Parece que nós descobrimos o sentido da vida quando descobrimos o que deve ocupar o primeiro lugar. Descobrimos o sentido da vida quando descobrimos o que deve ocupar o primeiro lugar. E equilibramos a nossa vida. E encontramos os trilhos da nossa vida quando a orientamos para essa primazia do absoluto, daquele que deve ser o centro do meu, o centro do seu, o centro do nosso coração. Falar desse amor como primazia, como fonte primeira da vida consagrada, já nos coloca diante daquilo que são as definições do magistério da igreja sobre o que constitui a vida consagrada. Uma vez que toda a pregação eu quero fazer, trazendo como pano de fundo os elementos daquilo que é a natureza da vida consagrada, já que no último dia 2 de fevereiro nós celebramos o 25º dia do consagrado, mas ao mesmo tempo traduzindo isso para a sua realidade como cristão que se dedica a Deus. Uma vez que eu quero apresentar esses elementos, um documento da igreja que vai guiar a nossa reflexão, é a exortação apostólica de João Paulo II, de São João Paulo II, chamada Vita Consecrata, Vida Consagrada, escrita por ele no ano de 96. E olha como ele define os elementos constitutivos da vida consagrada, o número 17 desse documento. Por sua natureza, a vida consagrada constitui uma resposta a Deus total e definitiva. Uma resposta a Deus, incondicionada e apaixonada. Veja bem, o consagrado é aquele que é expressão, é aquele que é visibilização de um amor encarnado. Quando você estiver diante de um consagrado, uma pessoa que deixou tudo, que fez uma opção preferencial pelo segmento radical de Cristo, você está diante de uma pessoa que encarna o amor de Deus. Por isso, o consagrado é uma presença viva do amor de Deus no mundo, na sociedade, na igreja. E por isso ele faz a diferença. E isso é o diferencial da igreja. Eu gosto muito de uma reflexão de um teólogo, até fundador de uma família religiosa italiana, o Enzo Bianchi, que ele fala o seguinte: hoje nós vivemos um contexto plurireligioso, um contexto secularizado, e muitas vezes o catolicismo, o cristianismo, cai no descrédito, cai na indiferença diante da sociedade, diante das pessoas. E aí, Enzo Bianchi vai dizer que essa indiferença que muitas vezes o cristianismo vive, esse ser irrelevante, muitas vezes esse ser chacotado, humilhado, difamado, essa indiferença é fruto, primeiramente, da diferença que os cristãos deixaram de viver. Aí ele diz, quando o cristão deixa de viver a diferença é o diferencial de cristão, a indiferença do mundo cresce para com o cristianismo. E o consagrado é esse que testemunha o diferente, testemunha o absoluto, testemunha uma resposta radical do amor de Deus. Que belo, gente! Quantos testemunhos heróicos! Uma vez que estamos nessa semana de celebrar a vida consagrada, você que é leigo e me acompanha pela TV, eu quero te convidar a fazer memória, a lembrar de quantos homens e mulheres de Deus foram importantes ao longo da sua vida, da sua caminhada cristã, quantos homens e mulheres de Deus que com seu testemunho, com a sua palavra, com seu consolo, com a sua força, te ajudaram a descobrir, a encontrarem-se com a vontade de Deus e permanecerem fiéis. Ainda nesse clima de celebração da vida consagrada, nessa quinta-feira de adoração, nesse território eucarístico da Canção Nova, eu louvo a Deus pelo homem, pelo servo de Deus, pelo profeta que é o fundador da Canção Nova, Monsenhor Jonas Abib. Olha o poder de uma fé, olha o poder de uma consagração. A palavra de Deus que hoje vos chega, que chega aí na sua casa, que chega no seu trabalho, por um sistema de comunicação, não é fruto
de um investimento prioritariamente humano, de uma grande elaboração administrativa. É fruto, primeiramente, da entrega de um homem que se consagrou a Deus, que se consagrou ao amor dos jovens e evangelizou. E como consequência, para conseguir continuar evangelizando, foi buscando os meios para chegar até você. Se hoje você está aqui, olhando para mim, esse jovem que saiu lá de Minas Gerais, está aqui na Canção Nova. Se hoje existem aqui irmãos de comunidade, estou vendo gente da Paraíba, como a Ívina, estou vendo aqui a Rogerinha, estou vendo o Fabinho de São José dos Campos, casado com a Bel, um abraço para você, Bel, estiver acompanhando também. Se hoje tantas pessoas estão reunidas em torno da palavra de Deus, é fruto de uma consagração. Olha o poder de uma consagração, por isso eu louvo a Deus. E peço para que o meu sim, o sim da Rogerinha, o sim de cada um de nós, possa ser fecundo, como o sim do nosso fundador, Padre Jonas Abib, Monsenhor Jonas Abib. Portanto, hoje nós louvamos a Deus pela dedicação dos consagrados, dos missionários, de tantos homens e mulheres que são instrumento e canal de Deus para nós. Mas além de elevar a Ele esse louvor, eu quero apresentar alguns elementos que essa exortação apostólica de São João Paulo II nos dá sobre o que é o consagrado na igreja. E aí, eu preciso pedir que você faça a tradução disso para a sua vida. Nossa, hoje o Wilker está falando sobre o que é o consagrado, então hoje a pregação é só para padre, feira, membros das novas comunidades. Não. A pregação é para você também. A palavra de Deus é direcionada a você também, porque qual é a fonte primeira de uma resposta vocacional? É o amor de Deus. E eu tenho certeza que o amor de Deus te alcançou um dia. E você, enquanto alcançado pelo amor de Deus, é chamado a responder amor com amor. Amor com amor se paga. E você é batizado. Todos nós somos enraizados e radicados no Cristo e chamados a uma consagração comum pelo santo batismo. Portanto, ao falarmos da vida consagrada, queremos fazer memória, enaltecer, louvar a Deus pelo dom da vida consagrada na igreja, mas também queremos fazer com que você seja despertado para esse sim. Qual é o sim que Deus te chama a dar hoje? Aonde você precisa dar o seu sim a Deus? Lembro aqui de um pensamento do padre Fausto, Francisco Fausto, que fala que muitas vezes o nosso não ao pecado, a nossa luta contra aquele pecado, contra aquele defeito dominante, o nosso não ao pecado não é consistente, a gente não é perseverante, não é porque a gente não está insistindo em se afastar do pecado, mas é porque falta a consistência de um sim. E aí ele fala, a consistência do não ao pecado vem por um sim a Deus. Não é somente questão de fugir do pecado e das ocasiões de pecado, é questão de dar sim a Deus. A consistência da nossa luta contra o pecado está no nosso sim a Deus. Dar sim a Deus no chamado àquilo que Ele me chama a ser na minha família, no meu estado de vida, naquilo que Ele me chama a ser como cristão que testemunha o Evangelho no meu meio, aquilo que Ele me chama a ser na minha comunidade paroquial, no meu serviço pastoral, no movimento, na minha nova comunidade. O nosso não ao pecado só vai ser consistente quando a gente qualificar, quando a gente intensificar o nosso sim a Deus. E é isso que a palavra de Deus quer nos mostrar hoje, ao apresentarmos o sim, ao apresentarmos o sentido do sim na vida consagrada. Mas, retornando às palavras, às reflexões próprias vindas da Vita Consecrata de João Paulo II, eu quero te convidar para a gente pensar na vida consagrada a partir de um texto bíblico, que é justamente o texto bíblico que vai apresentar os elementos doutrinais, cristológicos da vida consagrada. Por isso, você que está em casa aí com a palavra de Deus, eu te convido a pegar a Bíblia no Evangelho de São Lucas, no capítulo 9, versículo 28. Evangelho de São Lucas, capítulo 9, versículo 28. Nós estamos diante do mistério da transfiguração de nosso Senhor Jesus. E veja só o que Lucas nos disse. Mais ou menos 8 dias depois das palavras de Pedro,
Tomando consigo Pedro, João e Tiago, Jesus subiu a montanha para orar. Enquanto orava, o aspecto de seu rosto se alterou, suas vestes tornaram-se de fulgurante brancura, e eis que 2 homens conversavam com ele. Eram Moisés e Elias, que, aparecendo envoltos em glória, falavam de seu êxodo, que se consumaria em Jerusalém. Pedro e os companheiros estavam pesados de sono. Ao despertarem, viram sua glória e os 2 homens que estavam com ele. E quando estes iam se afastando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos, pois, 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Mas sem saber o que dizia. Ainda Pedro falava quando uma nuvem desceu e os cobriu com sua sombra. E ao entrarem eles na nuvem, os discípulos se atemorizaram. Da nuvem veio uma voz dizendo: Este é o meu filho amado. Este é o meu filho, o eleito, ouvi-o. Ao ressoar essa voz, Jesus ficou sozinho. Os discípulos mantiveram silêncio, e naqueles dias a ninguém contaram coisa alguma do que tinham visto. No dia seguinte, ao descerem da montanha, veio ao seu encontro uma grande multidão. Meus irmãos, essas são para nós palavras da salvação. Nós estamos diante de um mistério central na vida de Cristo, que é a transfiguração, quando Cristo, no limiar, na eminência de sua paixão, no início da subida para Jerusalém, anuncia que ele vai padecer, que ele vai sofrer e morrer nas mãos dos judeus, mas anuncia isso justamente revelando a sua glória. E o Catecismo da Igreja lembra as palavras de Santo Agostinho, dizendo que Jesus, Cristo, revela a sua glória para que, quando acontecer a paixão, os discípulos não se esmoreçam. Mas, para além dos pormenores cristológicos dessa passagem, desse texto bíblico, eu quero me deter naquilo que São João Paulo II nos ensina, de elementos da vida consagrada a partir desse texto bíblico. Primeira coisa, lembremos, queremos refletir nessa quinta-feira de adoração sobre a dedicação a Deus, que todos nós somos chamados a viver a partir de uma resposta de amor, com um olhar específico de louvor pelo dom da vida consagrada na igreja. E quem é o consagrado? Quem é o homem e a mulher que vive uma consagração na igreja? Primeira coisa, nós vamos ver isso no versículo 28 desse texto bíblico. O consagrado é aquele que acolhe, é aquele que vive uma amizade especial e particular com Deus. Veja bem, Jesus, prestes a entrar em Jerusalém e viver o mistério salvífico da paixão, morte e ressurreição, se revela em sua glória. E para esse momento tão importante da vida e da missão de Jesus, ele chama 3 pessoas próximas a ele: Pedro, Tiago e João. Jesus quer comunhão, Jesus quer participação, Jesus quer os seus amigos perto dele. E na revelação dos evangelhos, na vida missionária de Jesus, nós vamos ver como que isso é caro a Jesus. Nos diversos textos bíblicos que falam do ministério de Jesus, nós vamos ver que ele escolhe 72 discípulos. Dentre os 72 discípulos, ele escolhe 12 apóstolos, mas dentre esses 12 apóstolos ainda tem aqueles 3 que têm uma amizade, poderíamos dizer, especial por parte de Jesus: Pedro, Tiago e João. Pedro, Tiago e João, que estavam nesse momento tão belo da transfiguração, contemplaram a glória de Jesus, mas que também foram chamados para o Horto das Oliveiras. Também foram chamados para estarem presentes e próximos de Jesus na hora de maior angústia e agonia. Portanto, o consagrado
A consagrada, o homem e a mulher de Deus que quer dar um sim radical a Ele, é um homem e é uma mulher que vive uma amizade especial. Amizade especial que se constitui de presença, de proximidade, nos bons momentos, nos nossos momentos de visita de Deus, como o Padre Jonas gosta de dizer para nós na Canção Nova, mas também nos momentos de cruz, que também são visita de Deus. Consagrado é aquela pessoa que, estando próximo a Deus, convivendo com Ele, torna-se capaz de comunicá-lo, torna-se capaz de transmiti-lo, e não é uma transmissão meramente intelectual, doutrinal, por mais que aqui, na paixão que eu tenho pela teologia, pelo magistério da igreja, eu estou proferindo o ensinamento a partir daquilo que os santos padres, daquilo que São João Paulo II nos ensina, mas a evangelização, a vida que o consagrado transmite, que o evangelizador, que o missionário transmite, vai além. Não é uma transmissão de doutrina, é uma transmissão de vida. É uma vida nova que é comunicada na medida que é vivida. É o que o Padre Jonas, é o que o Monsenhor Jonas nos ensina na Canção Nova. Um evangelho vivo e vivido. Portanto, meu irmão, portanto, minha irmã, o homem e a mulher de Deus, que dão o seu sim incondicional, é um homem que transmite a vida de Deus. E transmite a vida de Deus por quê? Porque está perto dele. Eu só transmito aquilo que eu tenho. Entende? Eu repito, não é uma questão de doutrina. Aqui eu quero lembrar, trazer à reflexão o que o São Paulo VI fala da evangelização, na sua exortação apostólica, Evangelho Nunciandi, documento tão importante na história da Canção Nova, documento fundante da história da Canção Nova. No Evangelho Nunciandi, Paulo VI diz que a obra da evangelização chega ao seu cume, chega à sua plenitude, não quando uma doutrina elaborada é apresentada, quando os conceitos doutrinários ficam bem claros para os cristãos. Não, a obra da evangelização chega à plenitude quando o homem e a mulher faz a experiência de Deus como Pai, quando descobrem-se em Deus que é Pai. Que belo isso! A obra da evangelização, a consumação de uma vocação consagrada se dá nessa transmissão de vida. E Bento XVI, o Papa Emérito, quando ainda era cardeal, professor na Alemanha, nas suas aulas, que são transmitidas no livro Dogma e Anúncio, disse: Deus se faz conhecido por homens que caminham com Ele. Portanto, o consagrado, a consagrada, o homem que quer dar um sim a Deus, que quer transmitir a Deus antes de tudo, é um homem de oração, é um homem de amizade. Antes de falar de Deus, eu falo com Deus. E o que eu falo de Deus é fruto do que eu falo com Deus, senão perde o sentido, gente. Perde o sentido desse amor primeiro, desse amor que me alcança primeiro para que a minha resposta venha por consequência. O Papa Francisco, também na sua exortação apostólica sobre a evangelização, Evangelho Gaudium, ele fala sobre isso. Uma evangelização que nasce de uma mística do encontro. Qual encontro? O meu encontro com Deus, primeiramente, mas encontro com Deus que se encarna no encontro com os irmãos, com os outros, que segue a lógica da encarnação. Eu me encontro com Deus, e esse encontro se encarna no meu dia a dia, nas minhas relações. Portanto, a primeira definição que eu trabalho e que eu apresento do consagrado é essa: o homem de amizade com Deus, o homem de proximidade com Deus. E aí, eu trago aqui o número 14 da citada exortação apostólica de São João Paulo II, quando ele fala: o fundamento evangélico da vida consagrada há de ser procurado naquela relação especial com Jesus, durante a sua existência terrena, que durante a sua existência terrena estabeleceu com alguns dos seus discípulos uma relação especial, um convívio especial, convidando-os não somente a acolher o reino de Deus, mas também a colocarem a sua própria existência a serviço dessa causa. Gente, eu estou insistindo nisso porque essa realidade é tão séria que dessa relação com Deus, desse contato prioritário, íntimo com Deus,
depende toda a consagração. Eu que sou missionário, meus irmãos que estão missionários aqui, a definição, a fonte da nossa consagração está nesse contato com Deus. Veja o que a igreja espera de nós e o que a igreja define de nós a partir da definição dos elementos constitutivos da vida consagrada. Você que me acompanha, que porventura é membro de uma nova comunidade, de uma família religiosa, seja bem-vindo. Os meus elogios, minhas congratulações a você que é um consagrado, que nessa semana celebrou o dia da vida consagrada. Mas olha a seriedade daquilo que eu estou falando. Que a nossa consagração, que a originalidade da nossa vocação depende desse contato e dessa proximidade com Deus. Olha como a Vita Consecrata, a exortação apostólica de São João Paulo II, vai definir uma consagração. Verdadeiramente, isso é o número 22, verdadeiramente, a vida consagrada constitui memória viva da forma de existir e atuar de Jesus como Verbo encarnado em face do Pai e dos irmãos. O consagrado é a memória viva da forma de existir e de atuar de Jesus. Percebe que aqui não está sendo definida a vida consagrada a partir daquilo que ele faz, a partir de até mesmo virtudes. O consagrado é aquele homem caridoso, o consagrado é aquela pessoa com uma pregação evangélica eloquente. Não, o consagrado, ele é a memória viva da forma de atuar e existir de Jesus. O consagrado é aquele que torna visível, é aquele que torna presente o próprio Cristo. A consagração especial a Deus, seja pela profissão dos conselhos evangélicos ou pelas derivações, pelos modos de vida originários dos conselhos evangélicos, como nós vivemos aqui na Canção Nova, uma consagração a Deus, ela só vai ser autêntica se ela tem essa marca da imitação, da conformação ao Cristo. Isso para mim é muito sério, gente. Eu, como um jovem que há 13 anos sou membro de uma comunidade, busco viver uma consagração, eu fui entendendo que eu preciso sim buscar uma vida virtuosa, eu preciso sim ser bom, ser cada vez melhor, mas a consagração é uma forma qualificada de ser cristão. Forma qualificada não por privilégio, mas porque muito mais que chamar a ser virtuoso, que chamado a ser bonzinho, eu sou chamado a ser imitação, a ser reprodução, a ser presentificação do próprio Cristo. Portanto, se aqueles que convivem comigo, nas missões por qual eu passo, as pessoas que eu convivo no meu trabalho, se aqueles que convivem comigo só estão vendo um homem bom, um homem respeitoso, um homem de bom coração, se estão vendo somente um homem virtuoso, olha, eu estou sendo um bom cristão, mas como consagrado eu sou chamado a ser mais, eu sou chamado a ser Cristo, outro Cristo. Entende? Tudo isso a partir do que esse trecho da Vita Consecrata define do elemento constitutivo da vida consagrada. E isso, gente, isso é tão sério. Isso exige de nós consagrados, isso exige de nós missionários uma conversão qualificada, um nível elevado de conversão. Como assim uma conversão qualificada? Nós estamos acostumados, e isso é um processo necessário e para a vida toda do cristianismo, do ser cristão, a entendermos a conversão a partir daquela palavra grega que São Paulo apresenta em suas cartas e outros textos evangélicos, da metanoia, a mudança de mentalidade. Mas, aqui usando uma reflexão também do então cardeal Ratzinger, mas precisamos nós consagrados olhar para a conversão num sentido muito mais específico, a partir daquilo que é a natureza do consagrado, que é o sentido paulino da conversão. O sentido paulino de mudança de sujeito, que se fundamenta naquilo que ele escreve em Gálatas 4:4. Já não sou eu que vivo, é Cristo quem vive em mim. A minha vida presente na fé, eu a vivo pela fé no Filho de Deus. Já não sou eu quem vivo, é Cristo quem vive em mim. Uma mudança de sujeito. Você percebe
que não é apenas uma mudança de mentalidade, de atitude, sair de uma vida onde eu cometo pecados graves, é muito mais do que isso. É uma mudança de sujeito. Eu deixo de ser um sujeito autônomo e dou lugar a um eu maior, a um eu maiúsculo. É Cristo quem vive em mim. É por isso aí, é por essa dimensão de conversão que se define uma consagração a Deus. Deixar que Cristo vive em mim, no meu olhar, no meu temperamento, no jeito de eu lidar com a vida, eu transmitir Cristo. E, gente, isso é um desafio. Porque quantas vezes a gente acha que tem nossas razões humanas para dar tal ou tal resposta, mas por causa de Cristo. Porque essa não seria a atitude, não seria o pensamento, não seria a palavra de Cristo, eu me dobro e deixo que em mim transpareçam as palavras, os pensamentos de Cristo. Mas eu não posso perder de vista, falando do consagrado, de que você que me escuta, provavelmente, né, a grande maioria que me escuta aqui, é você que na lida do seu trabalho, na lida da sua família, né, vive a consagração radical comum do batismo. Também você é chamado a reproduzir Cristo. Naquilo que você não consegue mais dar de resposta de amor, nas dificuldades aí com seu esposo, em tantos desafios na criação dos seus filhos. É difícil dar uma resposta de amor, mas eu vou dizer, realmente é difícil, e talvez a dificuldade está justamente porque você está querendo dar um amor que é seu, você está querendo transmitir um amor que é somente seu, e o nosso amor é insuficiente, o nosso amor nem sempre vai ser o amor necessário e o amor que vai salvar. Mesmo os nossos filhos, para você que é mãe, é difícil você entender isso, para você que é pai, o seu amor nem sempre vai salvar os nossos filhos, por isso, a primeira e a principal herança que você pode deixar aos seus filhos é o amor de Deus, é essa experiência do amor de Deus. Mas, dando continuidade sobre esses elementos que constituem a vida consagrada, uma consagração a Deus, eu quero chegar em uma segunda definição a partir do versículo 37 desse texto bíblico da Transfiguração. O versículo 37 relata o quê? Pedro, em sua certa frustração, digamos, decepção, porque olha só, Pedro contemplou junto com aqueles outros 2 discípulos a glória de Jesus sendo manifestada. Ali foi um recorte do céu, eles contemplaram Jesus glorioso e o coração deles se encheu e Pedro não queria descer daquele monte mais. Ele falou, Senhor, construamos 3 tendas, eu quero ficar aqui diante da sua presença. Que lindo, o consagrado é aquele que nasce, é aquele que é gestado no coração de Jesus, da contemplação do Cristo, a constituição do meu chamado, de pertença prioritário a Deus. Mas o consagrado, o homem e a mulher que quer dedicar-se a Deus, para um segmento cada vez mais radical e firme, não é somente o homem do monte, não é somente o homem da glória, não é somente o homem da dimensão vertical, eu Deus, não. Existe uma necessária e urgente dimensão horizontal, porque Pedro, que queria ficar na glória, no monte, queria ficar para sempre ali construir tendas, foi o Pedro que se viu obrigado a descer para a planície, e lá o que ele encontrou? O que a Rogerinha, tantas vezes com certeza, nossos irmãos músicos encontraram. Encontrou o calor humano, encontrou uma multidão esperando por Jesus, esperando pela igreja na presença deles. O consagrado é esse homem que vive de encontros também horizontais. Essa lógica da encarnação, do meu encontro com Deus, a essa encarnação humana, um homem profundamente encarnado. Aqui eu lembro o padre Amadeu Tintini que fala, a vida consagrada, antes de ser vida, antes de ser consagrada, é vida. Existe uma dimensão horizontal, uma dimensão humana, bem vivida também pelo consagrado. E aí, eu preciso lembrar de alguns ensinamentos da igreja a respeito disso, porque o Papa Francisco, na sua exortação apostólica Evangelii Gaudium, já na parte final vai dizer que existe um risco do consagrado, do evangelizador, perder a mística do encontro e entrar numa espiritualidade privada, onde ele se fecha de um jeito alienado e não consegue encarnar
a sua relação com Deus, não consegue encarnar a sua dedicação a Deus na vida concreta daquelas pessoas que precisam da gente, daquelas pessoas que precisam do Evangelho. E a partir dessa chamada de atenção do Papa Francisco, eu quero agora olhar para o Papa João Paulo II, na sua primeira encíclica, Redemptor Hominis, quando ele fala assim: a atitude missionária começa com uma profunda estima pelo humano. Olha só, isso é o número 12 dessa encíclica. A atitude missionária começa com uma profunda estima por aquilo que há no homem. O homem é uma mulher de Deus, não um homem que menospreza as realidades humanas, antes as santifica a partir do seu relacionamento com Deus. E olha que sério isso, mesmo João Paulo II falando que a primeira e fundamental via da igreja será sempre o homem. O homem é sempre o objeto da missão. A fonte é o amor de Deus, a fonte é Deus que nós queremos anunciar, mas o objeto é o homem. E, gente, nós precisamos estar atentos a isso, porque às vezes nós vivemos uma privatização da nossa fé. A gente vive a fé com conceitos elevados, a gente vive a fé de um jeito muito sofisticado e nos esquecemos, palavras do Papa Francisco, da lógica da encarnação. Deus se fez homem. Deus escolheu salvar a humanidade se fazendo homem. Santo Irineu diz: aquilo que não foi assumido não pode ser redimido. Portanto, o consagrado é um homem que leva a sério também as realidades temporais. Não no sentido de se secularizar, de se perder no mundanismo. O Papa Francisco também fala muito e condena muito isso, o mundanismo espiritual na vida consagrada, mas no sentido de prestar um profundo serviço, dedicar-se seriamente pelas causas humanas. Aqui entram as causas sociais, mas entra o amor pelo ser humano, que quantas vezes é assolado. Primeiro, nas suas definições originais, naquilo que é o ser humano diante de Deus, naquilo que é a sua dignidade fundamental. Então, o consagrado é essa pessoa profundamente encarnada, que não mede esforços para levar o Evangelho aos confins de toda a terra. O homem e a mulher de Deus que se dedica à missão é um homem de universalidade. Veja bem, a palavra universalidade. Nós somos da Igreja Católica Apostólica Romana. Essa palavra católica, essa propriedade essencial da Igreja, significa essa universalidade, que se embasa no envio missionário aos apóstolos, ide por todo o mundo. É abrangente, é totalizante. Ide por todo o mundo, não a um grupo específico, não a um grupo particular, não a um grupo de eleitos específicos, muito bons. Isso é puritanismo. É a universalidade. Inclusive o Papa Paulo VI diz que essa universalidade, ela abarca tudo e todos, e só tem um limite para a universalidade da missão da igreja. Só um limite. Qual é o único limite para a missão universal da igreja de chamado aí a todos os povos? O limite é o coração fechado do homem, é o pecado do homem. Portanto, o consagrado, a vida consagrada se define a partir de um elemento vertical. O consagrado é um homem de absoluta amizade, prioritária amizade e proximidade de Deus. O homem que se torna capaz de comunicar uma vida que se vive, uma vida que ele vive com Deus. Mas o consagrado e a consagração também se define numa dimensão horizontal, seguindo a lógica da encarnação. É um homem atento, é um homem inserido nas realidades temporais, no serviço à dignidade do ser humano. Mas, dentre esses elementos, eu quero também fazer uma reflexão a partir de como eu vejo a vida consagrada, de como eu vejo a minha vida consagrada. O meu chamado a ser um homem de absoluta resposta a Deus, um homem evangelizador, um missionário, um canção nova. Eu gosto muito de uma reflexão que eu li uma vez no Raniero Cantalamessa, quando ele fala da lógica do presentear.
Dar presente, presentear alguém, é uma das experiências mais lindas do amor, né? Os apaixonados aí que me acompanham. Mas, traduzindo isso para uma realidade evangélica, cristã, dentro daquilo que nós somos chamados no nosso serviço de dedicação a Deus, eu quero dizer que existe um nível de amor que é medido justamente por essa capacidade de dar, de dar-se. E dentre esses níveis, a primeira coisa que eu quero citar, como expressão, como experiência do amor, é justamente essa experiência de dar alguma coisa a alguém. Poxa vida, eu tenho uma estima especial pela Rogerinha, pelo Fabinho, olha, meu afilhado. Eu quero dar a ele um presente. Vou dar um livro a ele. Olha, se eu der um livro é porque eu gosto muito, porque eu sou apaixonado por livros, né? Se eu der um livro que é meu, então, que está marcadinho, tudo resumido, aí é porque, nossa senhora, tem que ser. Mas, quando eu dou algo a alguém, eu estou dando um pedaço de mim, então, eu estou dando uma expressão de amor. Que lindo isso! Os enamorados aí, né? Como é bom, como é gostoso receber um presente. E quando o presente tem a marca do amado ainda, muito mais do que valor financeiro, tem aquilo, o esforço, o tempo que gastou. Eu falo por mim, né? Os presentes que a minha noiva mais gosta que eu dou a ela, é as coisas que ela viu que eu gastei tempo, que eu fiquei, nossa, fiz aquelas coisas que, né? Só namorado apaixonado que faz, né? Gasta tempo, gasta noite, e faz imondo lá, criativo. Enfim, dar presente é deixar marca sua com aquela pessoa que você ama. Então, Deus, Ele nos ama com essa marca de um amor tão apaixonado assim, por isso Deus nos dá um presente, Deus nos dá presentes. Olha a criação, numa dimensão cristã, a criação é o presente que Deus nos deu, mas elevando um pouco esse nível de doação, até chegar ao nível da definição de uma dedicação integral a Deus, muito mais do que dar coisas, uma pessoa que ama, ela precisa aprender e elevar-se na doação, se dando. Poxa vida, você que é esposa vai saber muito bem disso. Se seu esposo chegar lá, jogar na mesa lá, a compra, ir para o sofá, ver seu futebol, esquecer você o resto da noite, tipo, aquele investimento, aquela coisa que ele te deu vai ser só uma coisa. Porque ele não se deu na coisa, ele não se deu no presente. Então, muito mais que presentear, eu preciso me fazer presente dando presentes, dando minha presença à pessoa que eu amo. O consagrado é essa pessoa que descobriu que não basta eu dar coisas para Deus. Talvez você, aqui eu quero, de forma muito especial, falar para você que vive inquietações vocacionais. Inclusive a Leila, responsável do Vocacional Geral, está aqui também, né? Se você se sente tocado, manda seu e-mail para o Vocacional Geral Canção Nova, procura a gente no Instagram. Você que tem as suas inquietações, talvez você está vivendo essa experiência, não basta. Não basta eu dar presente para Deus. Poxa vida, eu estou dando meu dízimo, sou servo do grupo de oração, sou ministro da Eucaristia, faço leitura. Parece que falta algo, muitas vezes é esse faltar algo, esse querer dar mais alguma coisa para Deus é o que marca um chamado. Quantas pessoas, né? Eram líderes da renovação aqui na Canção Nova, eram pregadores já, mas sentiam um vazio, faltava algo. Por quê? Falta, além de dar coisas, dar-se a Deus. Muito mais que oferecer coisa, se oferecer a Deus. O consagrado é aquele que se oferece a Deus. É aquele que se dá a Deus, dá a sua pessoa, dá interesse da sua pessoa. Então, você que é cristão, você que se diz um homem ou uma mulher de Deus, eu vou dizer, você não está dando o seu presente a Deus, você não está presenteando a Deus com o seu amor, se você está dando apenas coisas. Às vezes a gente acha que é isso, né? A gente vive uma compensação. Eu não consigo sair desse pecado grave, eu não consigo deixar o adultério, as drogas, a pornografia, não consigo deixar de roubar, mas está ali, estou dando meu dízimo a Deus. Estou dando aqui, o meu dízimo todo mês, então Deus releva, né? Estou ali, vou na missa todo domingo, como se fosse uma compensação. Dar coisas não basta. A gente está falando de coisa muito séria, porque amor com amor se paga. Deus nos amou com sangue, com vida. Isso diz de seriedade de amor. Portanto, cuidado
se o seu amor é medido apenas com aquilo que você dá a Deus, e não tem vida, aquilo que eu falava, uma vida vivida próxima a Ele, uma vida vivida inteiramente entregue a Ele. E aqui eu não estou falando somente para os consagrados, estou falando para você, você que se diz cristão, você que se encontrou com Deus. Como você nutre esse relacionamento hoje em dia? Precisamos ter cuidado, gente, porque nós vivemos num mundo pan-informatizado, onde a informação, o entretenimento, onde a formação, o conhecimento, está tudo aqui em nossas mãos, pelo celular, pelo smartphone. E às vezes, mesmo nós cristãos, quanto risco eu tenho de perder tempo com futilidades? Você ama Deus? Qual é o tempo que você passa com Ele? Aqui eu não estou falando das lives somente que eu e você vê, não. Da formação do livro que a gente lê. Olha, eu sou apaixonado com livros, mas o meu amor não se mede com isso, não. Porque se eu amo alguém, de novo aqui eu cito o meu exemplo como noivo, não basta eu ir lá dizer no WhatsApp, eu amo você, Luana. Não basta eu ir lá e dar um presentinho, mandar um presentinho por correio. Eu preciso me fazer presença. E você, nesse relacionamento com Deus? Deus está com saudade de você. Eu estou falando tão sério, olhando no seu olho, porque o coração de Deus está com saudade de você. Olha, gente, nós estamos aí atravessando um segundo ano pandêmico. Ficamos privados dos sacramentos, da Santa Missa. Mas eu preciso dizer, tem coisa, fruto da pandemia, que não é somente prudência. A gente teve que ficar privado dos sacramentos um tempo, mas olha, com todo o respeito, eu vou dizer uma coisa, os lugares mais seguros que eu percebo de distanciamento social, de higienização das mãos, estão nas igrejas. Sinceramente, não é porque eu sou cristão, não, mas estava de férias agora em Minas, na minha cidade, Itaúna. Meu Deus, quantos cuidados da igreja. Você tem que marcar a missa, ficar distanciado de todo mundo, até da sua família, não sei o quê. Gente, e aí me vem gente dizer que não está indo à missa por causa da pandemia. Claro, você é do grupo de risco, eu respeito, nós respeitamos aqui, em primeiro lugar, a prudência e o amor à vida, mas tem muita gente que está acomodado. Isso ouvindo partilhas de padres amigos, próximos meus, que vê lá, o cara está no bar, o cara está com a família no domingo no churrasco, a pessoa está no supermercado todo dia, a pessoa não pode deixar de trabalhar porque senão morre, mas aí chega no domingo, na hora de ir para a missa, distanciamento social. E aí vai fazer o distanciamento social no churrasco. Então, vou dizer para você com toda a caridade, Deus está com saudade de você. Então, toma vergonha na sua carinha. Se faça presença. Para de querer dar somente coisas para Deus. Desculpa, Deus não precisa de coisas. Deus te ama e Ele quer de você. Ele quer você. Mesmo sem precisando da gente, sem a gente ser grandes coisas, Ele nos ama e aí Ele aceita. Então, se dê a Deus, faça-se presença. Eu te chamo agora a ter um amor qualificado. Então, retomando nessa ideia, uma primeira dimensão do amor é dar coisas, uma segunda dimensão do amor é dar-se nas coisas, mais do que dar presente, fazer-se presente e presença. Aqui eu lembro de Dom Bosco, quando ele fala que o que nós somos é presente de Deus, o que nos tornamos é nosso presente a Ele. Então, Deus nos chama a isso. Mas, além de dar coisas, além de dar presente e de se fazer presente fazendo-se presença, existe um nível mais elevado ainda de doação, e essa é a homenagem que eu faço para as pessoas consagradas, que é sofrer pela pessoa amada. Quando o amor chega na sua radicalidade profunda, quando o amor chega na sua totalidade, a pessoa, ela se dispõe, ela até busca sofrer pela pessoa amada. Sabe aquela experiência da mãe que vendo o filho doente, reza para Deus, Senhor, que essa dor fique comigo, que eu sofra no lugar dele. É esse o amor que o consagrado, é esse o amor que nós, num chamado a darmos mais, a nos darmos mais para Deus, somos chamados. Um amor que se dispõe a sofrer pelo outro. E falando da vida consagrada, São Tomás de Aquino, ele diz que a identidade da pessoa consagrada pode se compreender justamente a partir da totalidade da sua oferta, comparável a um autêntico holocausto.
A pessoa que ama uma causa, a pessoa que ama alguém, não é a pessoa somente que está lá dando coisas, que está lá no oba-oba. É a pessoa que se dispõe, mesmo com muito sacrifício, a sofrer pelo amado, pela causa amada. Me lembro, na minha vida formativa na Canção Nova, quando eu me preparava para fazer o compromisso definitivo, num retiro que nós fazíamos na nossa casa de missão em Lavrinhas, onde os pré-discípulos ingressam na Canção Nova, e o padre que conduzia a oração falava isso, um padre amigo da Canção Nova, o padre Delton, você deve conhecer, que o membro definitivo de um carisma, de uma comunidade, é aquele que, depois de ter um amor provado e comprovado, com tempo de vivência e de sofrimento na comunidade, é aquele que se tornou e que se dispõe a ser hóstia viva naquele carisma, naquela comunidade. Hóstia viva. O que significa a palavra hóstia? Esse elemento teológico que significa nada mais do que vítima. Hóstia significa vítima. O amor, ele atinge o seu ápice quando nós nos vitimamos, no sentido de que a gente se oferece em sacrifício pelo amor. Porque esse é o amor de Deus por nós. Um amor que se ofereceu todo, de braços abertos. Um amor que não se poupou. Portanto, meu irmão, portanto, minha irmã, eu estou falando do sentido da vida aqui. Eu não estou falando somente de obrigação. Eu não estou falando somente de doutrina. Eu estou falando desse amor que te alcança agora. Eu estou falando do olhar de Deus que chega para você e te diz: eu estou te esperando. Olha, sabe isso que eu estou falando com você? Essa gradação, esse ser qualificado do amor, um amor que dá presente, um amor que se faz presente, um amor que se oferece em sofrimento pelo amado. Eu fiz isso para você enquanto Deus, porque eu te dei presentes, eu te dei a criação, eu dei a sua vida a você, eu te dei a sua família tão linda, eu te dei saúde. Olha os presentes que Deus te deu, olha os agrados que Deus te deu, mas além disso, Deus olha no seu olho agora e fala: eu me dei a você. Pela encarnação, Deus se fez gente, Deus se fez humano para poder conversar com a gente. Na Eucaristia, Deus chega a nós, Deus sai do céu para habitar no céu da nossa boca pecadora. Deus na Eucaristia se dá a nós como presença sacramental, porque Ele não quer nos dar apenas coisas, Ele quer se dar-se a nós. Mas além de dar presente, além de dar coisas, Deus dá também o sofrimento. Deus dá também o seu sangue por você. Ele morreu na cruz por você. E Ele continua morrendo na cruz, e Ele continua te esperando, e Ele continua dizendo: eu te espero, eu te amo, eu te amo. Tudo isso que você ouviu aqui agora não é cobrança. Cobrança para você ser bonzinho. Tudo isso que eu disse aqui agora para você não é somente lição de moral. É apenas falar da fonte de um amor, para que você se encontre com esse amor que se dá a você, esse amor que sofre por você, esse amor que te espera. E é isso que você é chamado agora a viver, é encontrar-se com esse amor. Nós vamos nos preparar para a adoração eucarística, e lembremos disso, na Eucaristia nós estamos diante de um Deus que não somente nos dá coisas, mas um Deus que se dá a nós, pelo sacramento da Eucaristia. Deus se dá a nós, louvado seja Deus por isso. Feche seus olhos aí na sua casa, e pensa no seu distanciamento, não o social que é necessário viver, mas no seu distanciamento de Deus. Distanciamento social não pode ser distanciamento de Deus. E eu quero dizer que em meio às solidões desse distanciamento social, em meio a essas situações que muitas vezes nos angustiam, um distanciamento nunca pode acontecer. Se você não se distanciar de Deus, você não vai perecer diante do distanciamento social, diante da saudade. E talvez o que você vive não é a saudade reversível de pessoas que você pode ver amanhã. Você talvez perdeu um ente querido. Agora é a hora de você encontrar com o seu amado. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos e deixe o olhar de Deus encontrar-se com você. Deixe com que o amor de Deus seja esse presente que nos visita agora.
Cantemos nos preparando. Jesus vem até nós e é Ele que seduz o nosso coração, que conquista o nosso sim a cada dia. Vamos adorá-lo e que Ele reacenda dentro de você essa vontade de estar mais perto dEle todos os dias. Quero transformar numa canção as juras de amor por ti, meu Deus. Entraste em minha vida, sedutor. Já não sei viver sem teu amor. Tudo te entreguei, nada me restou. Livre eu fiquei para te amar, meu Deus. Tudo me pediste, nada eu te neguei. Hoje eu sou feliz assim.